A névoa da manhã de outono paira sobre a cidade, um véu cinzento que obscurece os arranha-céus imponentes. O ar está frio, um frio que penetra até os ossos, e você, Mike, sente-o com uma intensidade particular hoje. A solidão do seu pequeno apartamento, quase claustrofóbica em seu minimalismo, te envolve como um casulo sufocante. A luz fraca do sol, que consegue penetrar pelas janelas sem reflexo, um decreto governamental, você lembra vagamente, ilumina a poeira dançando em raios tênues. O silêncio é pesado, quebrado apenas pelo zumbido monótono da geladeira e pelos ruídos distantes da cidade, uma sinfonia de sirenes e buzinas quase abafadas pela névoa. Você, um perito em anomalias visuais, recém-contratado pela Agência Governamental de Segurança, sente o peso da responsabilidade e o medo. O salário de $800 mensais é pouco, mas suficiente para te tirar, pelo menos temporariamente, do abismo da desesperança que era a sua vida antes. O trabalho é monótono, analisando imagens capturadas por câmeras de segurança em busca de, bem, você não sabe exatamente o que está procurando. Anomalias, distorções, coisas que não deveriam estar ali, coisas que te deixam com um nó no estômago. A vaga lembrança de uma entrevista tensa, quase constrangedora, com Daniel Carter, o seu supervisor amigável e, por incrível que pareça, compreensivo, ainda ecoa em sua mente. Daniel, com seu sorriso fácil e olhar penetrante, havia te garantido que você aprenderia tudo o que precisava saber. A verdade, porém, é que o treinamento foi breve e superficial. Você se sente perdido, um nadador em um oceano de imagens perturbadoras, sem bússola nem mapa. A tela do seu computador, um quadrado opaco e sem reflexos, mostra uma sequência de fotos estáticas. Ruas vazias, prédios desertos, pessoas erradas. O governo chama-as de alternates, entidades que se misturam entre nós, substituindo pessoas, causando desespero e morte. Você sabe disso. Todo mundo sabe. A internet, um eco constante de teorias da conspiração, especulações e relatos perturbadores, é um mar revolto de informações contraditórias. E você, no meio dessa tormenta, se sente cada vez mais sozinho. O ar-condicionado do escritório zumba, um som quase hipnótico que acompanha o ritmo lento e metódico com que você examina as imagens na tela. São centenas, milhares talvez, de fotos tiradas por câmeras de segurança em diferentes pontos da cidade. Rosto após rosto, você os compara com os arquivos de pessoas desaparecidas. Rostos pálidos, olhares vazios ou, pior ainda, rostos que parecem levemente deslocados. Há uma sutileza perturbadora na maioria das imagens, uma distorção quase imperceptível que só você, treinado para isso, consegue detectar. Mas é cansativo, exaustivo. A repetição entorpece a mente e você sente o peso da responsabilidade crescendo a cada imagem analisada. Encontrou algo interessante, Mike? A voz de Daniel Carter interrompe seus pensamentos. Ele está encostado na borda da sua mesa, segurando uma caneca de café. O rosto está relaxado, com aquele sorriso fácil de sempre. Ou sol de sempre? Sol de sempre, você responde, recostando-se na cadeira. Eles estão ficando cada vez mais difíceis de identificar. Estão cada vez mais semelhantes a humanos. Isso é problemático. É problemático mesmo, Daniel assente, soprando o café para esfriá-lo. Talvez esteja na hora de você sair e descansar um pouco, esfriar a cabeça. Você ri, balançando a cabeça. Você só quer que eu suma para não ter que dividir os donuts da copa. Eu jamais confirmaria tal teoria. Ele sorri de canto e toma um gole do café. Bom, vou voltar para o meu canto. Se encontrar algo, me chama. Ou melhor, se precisar de um motivo para sair um pouco da frente dessa tela, me chama.
Você assente, observando enquanto ele se afasta. O expediente segue, monótono como sempre. Mas por um breve momento, a conversa com Daniel foi o bastante para quebrar a neblina de exaustão que pairava sobre você. 2 horas depois, expediente acaba. Amanhã é feriado. Um bom momento para Mike descansar. No dia de folga, enquanto a névoa persistia lá fora, como um manto fúnebre, Mike se encontrava imerso num tédio tão denso que parecia congelar o tempo. Sentado em seu pequeno apartamento, o olhar perdido fixava o teto, e um pensamento amargo ecoava em seu íntimo. Deus, onde foi que minha vida foi acabar assim? Foi então que o telefone rompeu o silêncio. Do outro lado, uma voz soou de forma amistosa e preocupada. Oi, Mike, tudo certo? Sei que hoje é seu dia de folga, mas surgiu um imprevisto urgente no trabalho. Preciso muito da sua ajuda para bater uma meta e vou te pagar $200. Topa dar uma força? Relutante e pressionado pela necessidade financeira, Mike suspirou e respondeu: Daniel, hoje eu realmente planejava descansar. Mas se é tão urgente assim, vou lá ajudar. Espero que tudo se resolva logo. Muitíssimo obrigado, Mike. Você salvou minha vida. Desculpa mesmo por isso. Com esse breve diálogo, Mike desligou, murmurando e pedindo a Deus que lhe desse paciência. Partiu rumo ao prédio. Ao chegar, deparou-se com um ambiente vazio, já que naquele dia o edifício estava fora de serviço. Determinado, acendeu as luzes e ligou o computador, iniciando a tarefa carregada de sua monotonia habitual. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, a voz do outro lado trazia um tom de perplexidade, enquanto a irritação transbordava na voz de Mike. Onde diabos está você, Daniel? Hoje é dia de folga e esse prédio está completamente inoperante. Eu recebi sua ligação mais cedo, pedindo para eu vir aqui e você não chegou até agora. Onde você é esta? Do outro lado, a voz respondeu confusa. Mike, não entendi. Fiquei surpreso ao ver você pelo meu celular entrando no prédio. Você tem certeza de que foi a minha voz que ouviu? A raiva de Mike se intensificou. Isso e algum tipo de teste ou pegadinha? E claro que foi você. Isso tá parecendo uma piada de mau gosto, Daniel. A resposta, calma, mas desconcertada, veio em seguida. Mike, eu não faço e nunca fiz uma ligação para o celular de qualquer funcionário, inclusive você. Mike, saia deste prédio imediatamente, algo está muito errado. Antes que Mike pudesse processar a ordem, no corredor do banheiro, para as cabines do escritório, uma sombra sinistra começou a se aproximar, enquanto assobiava uma melodia que arrepiou a espinha de Mike. Uma sombra humanoide de aparência macabra, com a cabeça retorcida de forma perturbadora. Num impulso primitivo de sobrevivência, ele desligou o telefone e, tomado por um terror inexplicável, lançou-se na fuga, seus passos apressados ecoando nos corredores vazios. Chegando à rua, o mundo exterior é um borrão, uma sucessão de imagens desfocadas. Você não presta atenção aos carros, aos pedestres, aos prédios. Existe apenas a necessidade urgente de chegar em casa, a esperança tênue de que talvez, apenas talvez, a segurança das suas paredes o proteja. Mas em sua mente, a voz de Daniel, ou daquilo que parecia ser Daniel, permanece viva. Seu quarto é um refúgio precário, um espaço apertado que de repente parece gigantesco e ameaçador. A respiração ofegante e irregular preenche o silêncio. A cada inspiração, um suspiro de alívio, e a cada expiração, uma onda de pânico. Você corre para a velha cômoda de madeira, abre uma gaveta e retira de dentro um revólver antigo e enferrujado, uma relíquia de família herdada do avô. A arma
está fria ao toque, um peso pesado em suas mãos trêmulas. É uma proteção irrisória, um consolo quase infantil diante do medo visceral que te invade. Do outro lado da porta, a maçaneta gira insistentemente. O som repetitivo, metódico, se transforma em um martelante incessante que te penetra, um ritmo cruel que acompanha a crescente sensação de pavor. A voz em sua mente começa a se intensificar, um sussurro inicialmente, quase imperceptível, que rapidamente se transforma em um berro silencioso, invadindo cada recanto do seu cérebro. Um tormento sádico que parece extrair a própria essência da sua sanidade. É uma tortura mental, pura e implacável. A voz, distorcida e cruel, se deleita com o seu sofrimento, zombando de seu medo, explorando sua fragilidade com um sadismo sem limites. Conseguindo, entre convulsões de pânico e ondas de náuseas, ignorar momentaneamente as investidas do alternate, você levanta o telefone e, com mãos trêmulas, disca o número de emergência. Cada toque da chamada representa uma pequena vitória contra o terror que se instala em você. A espera na linha parece eterna, enquanto a tortura mental continua sem trégua. Finalmente, o telefone atende, e uma voz fria e profissional ecoa do outro lado. Central de emergência. Qual é a sua emergência? Mike, por favor, me ajude. Minha casa foi invadida. Estou em perigo. Tem alguém aqui. Algo que não é humano. Atendente. Senhor, mantenha a calma. Por favor, informe seu endereço e descreva a situação com clareza. Mike, engolindo o terror, tentando recuperar o fôlego. Estou na rua Elm, número 27. Ele é um alternate. Ele me seguiu e invadiu minha casa. Um silêncio desconcertante se instala do outro lado da linha. A atendente sussurra para ela mesma. Ah, não, merda. Antes que você possa proferir mais alguma palavra, a linha se corta abruptamente, deixando-o no vazio ensurdecedor do silêncio. Em desespero, você tenta a rediscagem, mas a chamada não se completa, como se o número tivesse sido bloqueado. Sem outra alternativa, e com o coração disparado, você corre para ligar para Daniel, na esperança de que o departamento, especializado em alternates, possa oferecer alguma orientação. Enquanto isso, a tortura mental do alternate, agora mais audível e sádica, se intensifica. Atrás da porta do quarto, risos distorcidos se misturam ao som da maçaneta girando, deleitando-se cruelmente com cada fragmento de sua angústia. O telefone toca. Uma melodia estridente, quase grotesca, cortando o silêncio opressivo do seu quarto. Daniel atende sua chamada. Ele te pergunta sobre o que está acontecendo. A voz firme, tentando te acalmar. Você consegue explicar, entre palavras fragmentadas e soluços, o tormento insuportável, a voz na sua mente, as imagens horríficas. Daniel ouve com atenção, apesar do som de fundo que sugere um ambiente caótico. Ele te dá instruções claras, precisas. Respira fundo, Mike. Concentre-se em algo concreto, algo que você possa tocar, sentir. Sinta a textura da madeira da cômoda. Conte os nós na madeira. Isso te ancorará na realidade. Você obedece, seus dedos percorrendo a superfície áspera da madeira, tentando desesperadamente se agarrar a essa sensação física, a essa pequena e precária âncora em meio ao turbilhão de terror. Você ouvirá palavras sem sentido e caóticas, ignore elas. Se você tentar entender o que estão dizendo, será o seu fim. A voz de Daniel é um guia no meio da tempestade, um fio tênue de esperança. Você tenta seguir suas instruções, mas a voz do alternate ainda te assalta, uma onda implacável que tenta te arrastar para o abismo. Mike, agora tente lembrar de algo positivo, uma lembrança feliz, algo da sua infância. De repente,
Um ruído agudo e um sinal de interferência interrompem a ligação. A voz de Daniel se transforma em um zumbido, distorcida e silenciada. A conexão se perde. Silêncio. Um silêncio profundo, pesado, ainda mais aterrador que o tormento anterior. A bateria descarregou. Você está sozinho. O pânico te consome. A voz continua, um turbilhão de insultos e ameaças, penetrando cada fenda da sua sanidade. Você se levanta, a cabeça latejando, o corpo tremendo. A procura por uma saída é frenética, desesperada. Seus olhos percorrem o quarto, buscando uma escapatória. A janela. Um pensamento fugaz. Um raio de esperança instantaneamente apagado. 3 andares. A queda seria fatal, ou quase. Mesmo que sobrevivesse, estaria indefeso, vulnerável, um alvo fácil para o alternate. A ideia é descartada, substituída por outra, igualmente desesperada. Gritar. Você abre a boca, um grito silencioso, inicialmente, sufocado pelo medo, mas que cresce. Se transforma num rugido, num grito de socorro desesperado. Ajuda! Alguém! Por favor! A sua voz ecoa pela rua. Nenhuma resposta. Você grita novamente, com mais força, mais intensidade. A garganta arde, os pulmões parecem queimar, mas ninguém responde. Você olha pela janela, para a rua lá embaixo, observando as pessoas que passam, indiferentes à sua agonia, absorvidas em suas próprias vidas, como se você fosse invisível, silencioso. 2 dias. 2 dias de tormento ininterrupto. A voz do alternate, uma presença constante, um parasita mental que te devora por dentro. A maçaneta gira junto de batidas na porta, incessantemente. Uma dança macabra, uma promessa constante de invasão que nunca se concretiza. Ele não entra. Prefere te torturar assim, lentamente, esmagando a sua vontade, a sua sanidade, com um sadismo paciente e implacável. A fome te assombra, a sede te queima, mas você não se move. Você permanece encolhido num canto do quarto, o revólver enferrujado firme na sua mão. O único conforto, a única defesa em meio àquela escuridão. Você não dorme, não come, só existe, agarrado àquela arma, esperando. A esperança morreu há muito tempo. Só resta a sobrevivência. A pura e simples sobrevivência, um objetivo tão básico que se torna hercúleo, algo de uma monumental dificuldade. A visão embaça, as imagens se tornam nebulosas. O corpo dorme, mas a mente permanece alerta, presa naquela batalha mental incessante. Você não consegue raciocinar. Sua mente apenas reage aos ataques, se defendendo como pode, enquanto a voz te insulta, te provoca, te ameaça. A madeira fria da cômoda, a única companhia, o único ponto de referência em meio àquela realidade distorcida. Você aperta o revólver, sentindo o peso da arma na mão, o único peso real em um mundo de sombras. A cada instante, o medo te consome, te ameaça, te domina. A cada instante, você se agarra àquela arma, aquela mínima chance de resistência. E você espera o inevitável. Imagens fragmentadas, lembranças de uma infância distante, uma família unida, rezos à noite, a fé inabalável em Deus, um consolo perdido em meio ao turbilhão da vida adulta, esquecido na busca desesperada por um propósito, uma esperança. Mas a memória volta, nítida, pungente, como um golpe de misericórdia. A oração, o pedido silencioso de ajuda, a busca por um sentido num mundo que parece perdido. Então, as visões do alternate, fragmentos de uma realidade mais antiga, uma perspectiva terrível, assustadora. Você vê, através dos olhos do alternate, testemunha sua história, sua imensa, assustadora e absurda longevidade. Eles são mais velhos que a humanidade, manipulando os eventos desde sempre, tecendo os fios do destino, dirigindo a história como marionetes. As guerras,
As revoluções, as descobertas científicas, tudo meticulosamente planejado, conduzido pelas mãos frias e implacáveis dos alternates, guiados por uma força antiga, primordial, mais velha que a própria Terra. Um plano macabro, cruel, perfeitamente executado ao longo dos milênios. A sua vida, o seu sofrimento, um mero detalhe insignificante num plano cósmico. Você entende? Você vê a verdade cruel e implacável que te esmaga. Para quem eu estive orando todo esse tempo? Você sussurra, a voz rouca, quase extinta. A pergunta ecoa no silêncio do quarto. Uma pergunta sem resposta. Uma pergunta sem sentido em face do vazio cósmico que você acaba de contemplar. O estampido do tiro quebra o silêncio. A escuridão se fecha. O Alternate entra no quarto, silencioso, observando o corpo caído. A transformação é sutil, quase imperceptível. Ele assume a forma de Mike, os traços perfeitos, reproduzidos com minúscula, quase imperceptível, imprecisão. Uma cópia quase perfeita, uma substituição perfeita na tragédia perfeita. A vida continua, a manipulação continua, o plano continua. O fim. Páginas rasgadas de um livro milenar. Um fragmento de um texto condenado. De um livro rasgado, queimado e amaldiçoado por aqueles que temiam seu conteúdo. Seu profeta foi crucificado e queimado como herege. Seu nome foi apagado. Suas escrituras declaradas blasfêmia. Mas 2 páginas permaneceram. Capítulo 14, versículo 1 a 7. E eis que uma entidade imensa e informe paira no vácuo que se estende entre as estrelas, um ser sem nome que sempre esteve lá, desde o princípio dos tempos. Sua forma é incerta, oscilando entre a geometria impossível e a ausência total de estrutura, como o vazio antes da criação. Não é maligno, nem benevolente. Simplesmente existe, tal como o silêncio primordial. Não sente necessidade de interagir com o que rasteja na superfície do pequeno planeta azul abaixo dele. Para tal entidade, a humanidade não é mais significativa do que a sombra projetada por uma vela prestes a se apagar. Mas sua existência, apenas sua presença, gera ecos que ressoam através dos abismos do espaço. Desses ecos nasceram as distorções, chamadas pelos homens de alternates. Não foram criados por vontade própria, mas surgiram como fragmentos imperfeitos, como erros inevitáveis que escorreram da própria essência da entidade e tomaram forma na realidade. Eles imitam, distorcem, substituem, não por desejo, mas porque são reflexos de algo maior, algo que jamais se importou em ser compreendido. E o espaço ao redor dessa entidade se deforma, pulsando como um filme queimado, como uma gravação corrompida pelo próprio tempo, onde a ordem se desintegra e as leis da criação são desfeitas. E enquanto a Terra segue sua jornada através do cosmos, a entidade segue em sua quietude imutável. Os humanos, em sua busca por sentido, tentam orar para algo que nunca ouvirá e buscam compreensão em um caos que jamais será compreendido. Mas ela nunca respondeu, nunca percebeu e jamais o fará. Capítulo 23, versículo 9 a 11. E no fim dos tempos, quando os sóis morrerem e a luz se extinguir, quando as vozes dos últimos homens se reduzirem a sussurros e o próprio tempo hesitar, a entidade ainda estará lá. Sua sombra será a última coisa a se alongar sobre um universo em ruínas, pois não há salvação, não há revelação, não há desígnio. Há apenas o esquecimento eterno, e aqueles que ousaram olhar para o vazio perceberão
tarde demais, que o vazio nunca olhou de volta.